Um estudo sobre mercado de trabalho, divulgado na última quinta-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, destaca um cenário mais favorável. A análise tem como base a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua do IBGE e também o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o CAGED, isso da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. Esse estudo, ele registrou aumento da informalidade, porém, segundo especialistas, mesmo com a perspectiva positiva, não se está gerando emprego. A ocupação está sendo criada da informalidade. Em 2019, a economia informal avançou pelo 5º ano seguido, mas em ritmo mais lento do que o anterior. Para destrinchar esses números e também falar das perspectivas para o ano que vem, nós convidamos 2 economistas. E eles já estão aqui desde bem mais cedo. Inaldo Seixas, bom dia, e também Orígenes Martins. Sejam bem-vindos à Record News Manaus, ao Grupo Diário de Comunicação e à sua Rádio Diário. Bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos os ouvintes da nossa Rádio Diário. Bom dia, Patrick. Bom dia, Inaldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Diário. E um prazer estarmos aqui mais uma vez, né? Muito obrigado por vocês estarem dividindo os conhecimentos de vocês aqui com todos nós. Eu já começo perguntando, Orígenes, suas projeções aí para o ano de 2020 em relação à economia são boas ou não? Olha, particularmente eu continuo sendo sempre de pensamento positivo, né? Eu sou um otimista e mesmo com as discussões teóricas e a gente tendo essa discussão como a gente estava ali, eu e o Ronaldo conversando, eu vejo nesse cenário que não é só brasileiro, é um cenário mundial de bastante dificuldade, mas com todos esses problemas que ainda se precisa dar uma ajustada dentro do cenário não só econômico como político e social do Brasil, eu ainda acredito que 2020 trará alguns resultados bem melhores do que o que nós tivemos até agora. Pensa da mesma forma, Inaldo? Bom, como você falou aí, ressaltou alguma pesquisa aí que nós estamos, se estamos gerando algum emprego nesse momento, né, desse pseudo avanço da economia, esse emprego não é de qualidade, né, é um emprego informal e, por conseguinte, um emprego de renda baixa. Então, aí trazendo isso, já fazendo o link com a própria teoria econômica, a gente pode prever de que se haverá um crescimento econômico nos próximos anos, e que todo mundo espera que sim, né? Nós esperamos que cresçamos, que geramos emprego, que distribuímos renda, mas a priori, né, pelo tipo de política econômica que está sendo implantada, acreditamos que se chega a ter um crescimento econômico, que a gente duvida, esse crescimento econômico só são para os ricos, não são para os trabalhadores, como bem você colocou e a pesquisa está mostrando aí. Esse pequeno avanço agora desse último trimestre, e talvez no 4º trimestre, sejam frutos de algum tipo de política de melhorar a demanda, né? A distribuição do FGTS, o 13º das pessoas mais pobres, fará com que tenha uma melhor renda, chegando ao 13º distribuído entre os trabalhadores. Isso vai animar um pouco o consumo. Também você ressaltou aí na pesquisa, o comércio pode vender mais, nós poderemos ter um resultado do comércio e serviços melhores, mas a gente já está vendo que a indústria já está na direção contrária. O Orígenes Martins, para o lado do empregador, do empresário, vislumbra um 2020 melhor? Olha, nós temos aí alguns aspectos. Como o Inaldo está falando aí da questão da qualidade, da questão dos ricos e pobres, nós temos essa questão no Brasil. Primeiro, essa questão da polaridade, rico, pobre, os dois extremos. Os dois extremos, sempre dando esses extremos. O Brasil teve aí uma questão de uma situação econômica bastante quebrada, bastante estragada, aí com a gente entrando num rombo financeiro e econômico bastante complicado.
E queira ou não queira, a gente precisa melhorar, principalmente essa questão da produção. Não, é lógico, é claro, é óbvio que nós tivemos essa concentração de renda, os ricos tendo uma concentração dessa renda, porém, nós temos que analisar os aspectos que levaram a isso e o esforço para que se tire essa situação, ou se minimize pelo menos essa situação. Ele não é um esforço fácil. E nós temos no Brasil, principalmente, né, nessa ordem institucional e constitucional atual, que torna bem mais difícil que isso aconteça. Até porque muita gente que se envolveu em uma série de problemas nos últimos 15 anos, principalmente, são pessoas que são aqueles que determinam as leis, que determinam as normas. Fica mais difícil, então, como tem acontecido isso, a gente está acompanhando. Porém, eu ainda acredito que, principalmente com a conscientização maior de uma parte da população que passou a lutar mais por seus direitos, inclusive, eu acredito que não só a sociedade como o empregador, eles vão conseguir ter uma situação melhor a partir de... Já tem conseguido alguma coisa e vai conseguir, a partir do ano que vem, melhorar um pouco mais isso. Seguidor do D24AM escreveu aqui: senhor Orígenes, temos que ter esperanças. O senhor tem esperanças, né? É o que não me falta, né? É o que não falta. Inaldo Seixas, e em relação ao trabalhador? Vislumbra melhoria, diminuição dessa fila enorme de desempregos, ou se baseia mais nessa pesquisa que a gente há pouco colocou os números aí? Para que tenha melhorias para o trabalhador, a gente tem que criar emprego, gerar emprego, e esse emprego seja de qualidade, ou seja um emprego que você tenha proteção social devida, que se cumpra as regras do mercado de trabalho. E aí o rebote que isso tem para a economia, porque quando se analisa aqui se a economia vai melhorar ou não, a gente tem que analisar os fatores de produção. Então não é só o empresário, só o trabalhador, é macroeconomia. Tanto o empresário tem que ir bem quanto o trabalhador, são os dois fatores que geram riqueza, né? Então, se você, para que o empresário tenha incentivo a investir, né, ele vai ter incentivo a investir se ele acha que vai vender o seu produto lá na frente. Se quem vai comprar o seu produto lá na frente, quem será? É o consumidor. Esse consumidor, para que tenha condições de comprar, ele tem que ter uma renda, e uma renda crescente no tempo, né, que seja superior à inflação. Porque ele tem que aumentar a sua capacidade de consumo, com isso qualquer empresário se verá incentivado a pegar seu recurso lá do sistema financeiro, lá né, de comprar títulos do Tesouro e colocar na economia real para vender. O legal aqui nessa nossa isso conversa, a gente não está vendo. Inaldo, é que quando um está falando, o outro também está ali observando e vice-versa, e pode interromper a hora que quiser. Lógico. E não é bem interromper, mas pode participar. Né, o que eu queria dizer é isso, porque desse o que bate-papo. nós teremos ver que é o seguinte, para finalizar, eu acredito que com a política econômica basada na teoria, vamos dizer, neoclássica, neoliberal, né, eu acho difícil que nós tenhamos um crescimento econômico que produza desenvolvimento, que produza distribuição de renda. E isso não sou eu que digo, ou não só são as correntes mais de centro-esquerda, os próprios empresários americanos, né? Hoje, essa semana, estava reunido os 200 CEOs, né, das 200 maiores empresas americanas, e eles fizeram lá um meia-culpa dizendo que o sistema neoliberal utilizado nos últimos 40 anos está morto. E está morto por quê? Porque ele produz desigualdades sociais, e a desigualdade não é boa para o capitalismo. Qual seria o melhor sistema, Inaldo? Bem, qual seria o melhor sistema? O sistema ser aquele sistema que produza crescimento econômico e que consiga distribuir de uma forma mais equilibrada esses recursos. Por quê? Porque, afim e cabo, é aquilo. O sistema capitalista, o seu paradigma capitalista, ele precisa de consumo, de demanda, de investimento e consumo. Essas duas estão jogando. Para que exista isso, nós temos que ter pleno emprego, ou seja, o máximo de empregos possíveis. E que esse emprego seja de qualidade, ou seja, que tenha renda. Para quê? Para manter essa demanda. Então, eles chegaram à conclusão
de que o sistema neoliberal, não, ou seja, aquele que diz que não tem que ter regulação do Estado, que não tem que ter intervenção do Estado, ele se autorregula. Só que o resultado está sendo demonstrado que ele não se autorregula. Por quê? Porque ele concentra a renda. E ao concentrar a renda, ele coloca em risco o próprio sistema capitalista. Orígenes Martins quer falar. Pegando aqui a deixa do Hinaldo, você falou muito bem aí, o sistema ideal seria aquele keynesiano, né, onde o Estado apenas interviria numa situação de crise, mas todos esses sistemas teóricos, eles sempre partem daquele ceteris paribus, né? Você teria o pleno emprego como a situação ideal, e a partir daí você aplicaria a sua teoria, o caso do keynesianismo seria que resolveu aquela questão lá da quebra de 29, mas nós temos que ver a realidade. Hoje nós estamos num país com 14 milhões de desempregados, um país onde há muito tempo os investimentos públicos foram para o espaço. Nós tivemos um país que durante 15 anos, foi provado isso, nós tivemos um aumento de 300% no orçamento da educação e a qualidade da educação caiu mais de 20 pontos. E quando o Tribunal de Contas lá da União foi verificar, o grande problema, o orçamento largava o dinheiro não chegava na ponta. O emparelhamento do Estado, hoje os gastos públicos ficaram de uma forma incontrolável. Você tem estados aí com 80% de toda a sua despesa só em mão de obra, folha de pagamento. Aí a pergunta vem, como é que se pode resolver teoricamente ou com modelos pré-estabelecidos a situação de uma economia dessa, quando você não tem pleno emprego, nem falar, e equilíbrio pior ainda. Então a questão você precisa quebrar teorias clássicas ou neoclássicas ou hiperclássicas, ou seja lá o que for, e ter que gerar uma teoria, um modelo que seja adequado à nossa realidade. Nós temos que botar o pezinho no chão e ver, nós temos uma economia quebrada em todos os sentidos, quebrada no gasto público. O ideal seria o governo investir como se ele já não tem dinheiro, está com o orçamento totalmente quebrado e ainda tem um Congresso querendo aumentar fundo eleitoral, tendo pessoas que não querem abrir mão de seus direitos, seus privilégios que não deveriam existir. A nova ideia do fundo eleitoral é que sairia de 3 bi para 3 bi e meio, reduziria para 2 bi, o que já é também uma enorme grana. O fundo eleitoral não... Agora, economistas, são agora 7h48, desemprego, números mostram diminuição ou não para 2020, não sabemos, mas as projeções realizadas por alguns analistas especializados indicam que, 1, o desemprego deve apresentar uma ligeira redução. 2, isso viria graças ao melhor desempenho do PIB. 3, porém, sem nenhuma redução significativa. Diminuiria, mas não tanto. Os senhores concordam com isso? O que nós estamos vendo nesses últimos 3 anos, né, é um pouco mais do mesmo, né? Quando a gente analisa os dados aqui de emprego, de PIB, é notável que existe um certo voluntarismo, né, depois do golpe da presidente Dilma, de que essas políticas de cunho neoliberal, elas são importantes porque elas são o baremo de você. A gente não pode ir para estabelecer políticas econômicas, macroeconômicas, que organizem a estrutura de produção sem seguir umas certas teorias, né? É como se fosse o médico operar sem seguir as suas teorias, né? Então, a teoria ela é válida, só que a gente tem que usar a teoria adequada. Achamos aqui, nós que defendemos uma teoria basada no controle do Estado ao capitalismo, ou seja, estabelecer uma regulamentação, o que foi feito no pós-guerra
para que pudesse os países crescerem, né? E não a desregulamentação que Ronald Reagan e Margaret Thatcher fizeram e que deu no que deu. Voltamos a uma outra crise. Nós saímos da crise de 29 graças ao modelo econômico de intervenção do Estado, de controle dos ciclos econômicos, porque o capitalismo ele é feito de ciclos, ele tem ciclos de expansão e tem ciclos de recessão. E como é que se minimiza isso? Com a intervenção do Estado na economia. Mas quando eu falo em intervenção, é só no momento do ciclo, né? Isso não quer dizer que quando você está num momento expansionista, você tem que gastar o dinheiro público. Não tem. Você tem que manter um certo... Mas quando você justamente está em recessão, é quando você tem que animar. E é isso que nós estamos... É a diferença. Agora que nós estamos em um processo de crise, é quando o Estado deveria, com investimentos, principalmente em infraestruturas ou em outros aspectos da economia, animar, ele está cortando. Ele aprovou uma emenda constitucional por 20 anos que não se pode aumentar. Isso nenhum país do mundo, em sã consciência, fez até o momento. Ele produziu reformas do mercado de trabalho que, em vez de melhorar a questão das relações de trabalho, ele simplesmente terciarizou, permitiu a terciarização e a pejotização. Tanto é que o resultado da pesquisa ele vai mostrar que os empregos que foram criados normalmente são empregos de PJ. E a questão da informalidade aumentou por causa desses processos de terciarização. E no caso do Amazonas, nós estamos vendo aí o problema com a saúde, com essa questão da terciarização no setor público. Os nomes citados pelo Hinaldo Seixas, economista, Ronald Reagan e Margaret Thatcher, o primeiro foi presidente dos Estados Unidos e a Thatcher foi primeira-ministra britânica lá também. Concluindo, o Orígenes, perdão. Essa questão da terceirização que o Hinaldo está falando aí, o sistema da terceirização em si não é o problema. A questão é como se está utilizando. A pejotização segundo, também, não? Eu também acho que quem tem que ser empregador não é o Estado. E o grande problema foi que nós passamos um período muito grande com o Estado sendo o grande empregador. E uma parte da população ainda continua esperando emprego vindo do Estado. Não pode ser isso. A intervenção do Estado, como você mesmo falou, que tem que ser apenas para correção, tem que ser corretiva, tem que ser como o próprio Keynes eu falei na questão do investimento. Empresas exatamente públicas responsáveis e hoje, como investimento. Como pode o Estado, que realmente está no momento em que o Estado deveria estar entrando para corrigir, só que simplesmente está sem capital, sem investimento. Mas é utilizar a teoria keynesiana, né? Origem. O déficit público é aceitável desde que você tenha uma planificação de longo prazo. Quando fez em todas as economias você tem déficit. Os Estados Unidos é o que mais deve. Quando fez isso num período, né, anterior, foi quando nós geramos ter déficit público não é mal, desde que as políticas sejam corretas. Qual é o déficit público da Itália? 120% do PIB. Qual é o déficit público do Japão? Mais de 100% do PIB. Qual é o déficit público dos Estados Unidos? É o que mais deve. Com países Por que não podemos utilizar essa política com o sistema produtivo para todo funcionando, né? Pois é, aí entra aquela situação. Você falou dos Estados Unidos, né, Hinaldo? Que tem o maior déficit, mas também tem a maior grana. Maior grana e um sistema não, eu acho que ele não tem a maior grana. Ele tem a máquina de produzir dólares, mas aí ele também fica na mão dos chineses e dos árabes. O dia que os árabes colocarem no mercado todos os títulos americanos, nós vamos ter sérios problemas. É disso que se teme. Inclusive, se teme a qualquer momento que nessa briga com China, os chineses colocam parte dos seus títulos, né, no mercado. E isso pode gerar um problema muito grande, né? Pode gerar? Depende. A maior parte do capital mundial aí é capital americano também. Se os americanos saírem com seus capitais do mundo inteiro, também vai ser um problema. Essa ordem econômica mundial que nós estamos vivendo hoje, ela tem que ser também pensada de uma forma... O capital americano está em todo canto. O pessoal fala dos judeus, os judeus são donos do capital mundial. Mas aqui falava que quando o Lula preconizava da gente, as nossas empresas multinacionais poderem investir fora, parece que era um mal,
né? Não é mal que as empresas nossas multinacionais, Embraer, Petrobras, possam atuar fora. Com certeza. Né? Agora, por exemplo, as empresas investirem fora é uma coisa. Não, o BNDES pegar o dinheiro brasileiro mas investe. e investir fora é outra. Os bancos americanos emprestam dinheiro para suas empresas virem investir aqui, porque gera lucro. Isso a gente tem que sair dessa caixinha. E essa é uma caixinha. Nossas empresas, nosso sistema elétrico brasileiro vai estar na mão em pouco tempo de quem? Das estatais chinesas. Olha, Reinaldo, elas vêm aqui comprar o nosso capital. Nós terminamos aquela nossa entrevista, a última entrevista, exatamente em função disso. Eu não sou contra a gente investir fora. Pelo contrário. Eu só acho uma coisa, enquanto a gente não gera uma riqueza e uma situação de equilíbrio total para dentro do país, não tem por que eu investir lá fora se eu não investir aqui dentro. Nós, quer dizer, o Brasil, na era Lula, começou a construir portos, construir refinarias, construir estradas transnacionais e uma série de coisas lá fora, no momento em que nós precisávamos de portos, precisávamos de rodovias, nós tínhamos aqui toda Primeiro toda uma necessidade toda uma interna, necessidade. Né? Então, o que aconteceu, a questão foi um erro de estrutura, porque nós passamos 15 anos sem investimento interno, quando nós tínhamos investido em pelo menos 8 países, e isso se sabe, seria total ingenuidade querer fechar o olho para dizer que isso não foi por conta do Foro de São Paulo. Não, eu acho que isso daí são acusações sem fundamentos, porque todo mundo diz que quer abrir a caixa preta do BNDES, vem brigando, já saiu presidente, entrou presidente, saiu, tá o relatório, mas ninguém divulga. O relatório que foi saído agora fala que os investimentos feitos com dinheiro do FGTS deram lucro para o banco. Então, esse tipo de discussão, para mim, eu nem entro porque é balela, entende? Porque, por exemplo, quando a gente preconiza a nossa privatização, privatizamos as empresas brasileiras. O capital externo, eu poderia colocar, eu sou inclusive defensor de que nos contratos de privatização se coloque o investimento que a empresa estrangeira venha tem que ser 100% de fora. Mas não é assim. O que vem? A empresa que comprou as águas de Manaus, ou qualquer empresa que compra aqui, ela vai lá no BNDES emprestar dinheiro público. É a mesma coisa. Privatizamos empresas brasileiras, ativos do consumidor e da população brasileira. A empresa privada estrangeira vem, ou estatal, vai no BNDES, empresta dinheiro e compra nossos ativos. Mas o ponto levantado pelo besteira, Orígenes, né? foi a questão de pegar recursos do Brasil, via BNDES, e construir estradas lá não sei aonde, em que aquilo ajudou o nosso Brasil, quando aqui nós temos também as mesmas dificuldades. Se as mesmas empresas aqui, como elas são, é uma decisão empresarial, ela vai emprestar o dinheiro que está lá. Com esse dinheiro, ela vai gerar emprego, porque ela gera emprego de qualidade e tecnologia. Para brasileiros? Para brasileiro, porque se a empresa é brasileira, ela depois que faz o lucro lá fora, ela repatria. Sim. Ela repatria. Assim como a empresa estrangeira vem aqui, empresta dinheiro, produz e repatria dinheiro, tanto é que você vê a balança de pagamento de capital na era Lula foi muito favorável. Todo mundo fala só de commodities, né? Mas não é só commodities, também é repatriação de capital de empresas brasileiras que investiram fora. Elas geram Camargo Correia, Andrade Gutierrez, quando foram fazer estradas na época militar, elas foram fazer estradas no exterior. A gente tem muito assunto, mas eu vou escolher um, tá? Porque a gente tem pouco tempo agora. Eu gostei muito do embate da discussão aqui. Estava até falando que o Reinaldo é tão invocado que ele vem com a camisa rosa, mesmo que ele não tem essa de azul menino, a menina rosa, tem essa conversa não. Bem, o assunto é, o atual cenário que eu vou jogar para os senhores, o atual cenário econômico que o mundo está passando, ele está sendo favorável ao Brasil ou não está? E em que precisa melhorar também o nosso país? Reinaldo. Bom, o cenário do mundo, existe um debate desde a crise de 2008 e havia uns resultados, né, que foi criado o G20 lá, de que se deveria tomar algumas decisões de coordenação de políticas macroeconômicas internacionais.
porque é o seguinte, nós não podemos... a raiz justamente daquela liberalização da economia do Ronald Reagan, que desregulamentou a economia, quer dizer, não houve a intervenção do Estado para regular o capitalismo. Você não é transformar o capitalismo em socialismo, é regular o monstro. Se deixa ele solto, ele produz externalidades, que nós chamamos de economia, o conceito da externalidade, ou seja, ele produz malefícios. Quais são esses principais malefícios do capitalismo? É concentração de renda. É que a renda vai parar em um grupinho muito pequeno, e isso, inclusive eles agora lá em Davos, né, e agora lá nos Estados Unidos, já se deram conta de que isso não é bom. Né? E o que está havendo? Que não foi feito o que se deveria ter sido feito. Que nós liberamos a livre circulação do capital no mundo, mas mantivemos o outro fator, né, de riqueza, que é o trabalho regulado. E daí o problema das migrações internacionais. Você não pode migrar livremente, né, como o outro fator. O capital vai para lá, vem, entra, sai. O trabalho não. Então, inclusive essa questão da migração está produzindo grandes problemas na Europa. Mas eu acho que é isso. O sistema, o que nós podemos concluir, que o sistema neoliberal, o neoclássico, que foi implantado, né, a raiz da desregulamentação da economia, com o consenso de Washington nos anos 90, chegou ao seu fim. Produziu na América Latina grandes problemas, que o Chile é o grande paradigma, né? Mas também já estamos vendo Colômbia se levantando, o problema que não deu resultado na Argentina, e que na Europa também não está produzindo resultados. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que temos, se não se faz nada, né, e a liderança dos Estados Unidos não está indo por esse caminho, a nível de coordenação das maiores economias do mundo, para botar um freio nesse neoliberalismo e que se produza emprego de qualidade capaz de animar o capitalismo, ou seja, que crie uma demanda agregada, poder de consumo e possa distribuir renda, nós vamos ter grande problema. E aqui eu já nem quero entrar na questão da quarta revolução industrial, que vai ter diminuição, impacto no emprego. E isso vai produzir grandes problemas no futuro, médio e longo prazo. E o Orígenes Martins? Bem, nós estamos aí vendo essa questão passando agora para a parte mais atual, né? O Hinaldo já falou da parte do problema anterior. Nós estamos aí com essa questão, primeiro do mercado comum europeu aí, que, né, a União Europeia está nesse impasse aí, talvez com o Brexit. Essa suposta briga aí dos Estados Unidos com a China, desequilibrando muito as economias emergentes principalmente. Mas e o Brasil? Em relação a isso, né, nós temos aí o agronegócio segurando a economia brasileira. O Brasil, que passou muito tempo execrando, de certa forma, a agricultura. Para a agricultura era coisa de segunda classe, o próprio brasileiro não via a agricultura como uma coisa boa. E hoje quem sustenta a economia brasileira é o agronegócio. Nós poderíamos até colocar que a parte industrial deveria ter um pouquinho mais de humildade para olhar o sistema do agronegócio e dar uma auto-examinada e ver por que não seguir o modelo do agronegócio e ver que realmente com organização, com tecnologia, com uma boa administração, a coisa pode fluir. A nossa questão hoje nós não podemos ficar presos a um parceiro só ou a um grupo só. Hoje o Brasil, com a questão da briga dos Estados Unidos com a China, nós conseguimos fazer as parcerias, abrimos para a China, abrimos para os Estados Unidos, abrimos para a Europa e conseguimos, inclusive, na questão do milho, que quase derruba a questão do preço, conseguimos fechar com a China, com a soja, a questão da carne, criou problemas no mercado interno, mas segurou a parte do PIB. E a perspectiva é exatamente como vai ficar, porque queira ou não queira, nós dependemos dessas externalidades, o mercado externo ainda é o grande problema que nós temos que segurar para poder manter a nossa economia como... Nós ficamos dependendo dessa situação externa para poder definir o que vai acontecer aqui dentro. Quando o Hinaldo Seixas virou a cadeira para cá, acho que ele está querendo complementar rapidamente, Hinaldo. Eu não acredito que o Brasil vai desenvolver, crescer e gerar riqueza com o agronegócio. O agronegócio ele é importante, né?
Ele segura bastante, Só mas, com ele, realmente, mas não. o agronegócio não é o paradigma de crescimento do país. Primeiro que quando você vai ver o nível de emprego que ele gera é pequeno. Qual é o paradigma? Né? Nós temos, qualquer país do mundo se desenvolveu e cresceu com um tecido industrial pujante. E se a gente não seja capaz de uma mudança de paradigma que a quarta revolução vai marcar, né, dos grandes vamos dizer, tecnologias, né, que não estão sendo postas agora, nós só com o agronegócio nós não vamos ser um país desenvolvido. Isso para mim e para muitos espertos é ponto pacífico. O Orígenes, para fechar. É exatamente o que eu acabei de falar. A agricultura, o agronegócio brasileiro, que era uma coisa altamente ultrapassada, conseguiu se reerguer, o que deve acontecer, o que deve ser feito com a nossa indústria, né? E tem que fechar, se é para fechar, então a gente, mais uma vez, uma etapa foi cumprida, né? Se precisar a gente vai. Sem dúvida. E agradecendo aí nós queremos agradecer nossa participação, né? a esses dois brilhantes economistas, Orígenes Martins e Inaldo Seixas também, cada um defendendo o seu ponto de vista pelo que conhece. Essa discussão que estava rolando ao vivo aqui, fica rolando ali nos bastidores ainda. Antes de entrarem aqui no estúdio também, quando forem sair, ainda vão bater um papo lá. Mas olha, muito obrigado. Obrigado, Patrick. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Diário. A gente espera contar com os senhores mais vezes. Com certeza. Eu ainda queria perguntar... E um Feliz Natal, boas festas a todos nós, né? Para nós. Todos os ouvintes, todos os espectadores, para toda a equipe também da Valeu. Rádio Diário. Né? Muito obrigado para todos nós, né? Para todos nós. Ainda tinha taxa de juros, se vai baixar, a inflação, se vai continuar, fica para a próxima. A gente vai conversar com eles.